Queria pedir para você abrir então a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler os versos 28 e 29. Colossenses 1, 28 e 29. Queria dizer que estou feliz de ver o Abílio aí, viu? Que bom que vocês estão aí, Deus os abençoe. Diogo também, fazia tempo que não vinha. Deus te abençoe, viu, Diogo? Andréia, manda um abraço para o Marcos, viu, querida? Saudade de vocês, que bom que vocês estão aqui com a gente. Colossenses 1, 28 e 29 diz assim: o qual nós anunciamos, ele está falando de Jesus, nós estamos anunciando Jesus, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, é Paulo dizendo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficazmente em mim. Paulo aqui está falando que ele sabe que o seu chamado, a obra do seu ministério, o alvo da sua vida é fazer justamente isso. Advertir todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito. A palavra perfeito aqui também pode ser traduzida como maduro, uma pessoa madura. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Maturidade na nossa vida com Jesus. Nós fomos chamados não simplesmente a batermos o nosso cartão espiritual toda semana no domingo. Vimos aqui, ouvimos uma palavra, a gente canta um pouquinho, se cumprimenta na saída. Ou durante a semana a gente participa de algum estudo bíblico, gasta tempo ouvindo uma mensagem na internet. A gente lê a Bíblia todos os dias, a gente ora. Mas muitas vezes a gente se contenta com isso e acha que a gente está crescendo. A gente vai ver um pouquinho para frente que muitas pessoas se enganam achando que estão crescendo, quando na verdade continuam como crianças espirituais. Paulo aqui na sua preocupação diz que quer fazer com que todo homem se torne maduro. Esse é o objetivo do nosso trabalho, do nosso ministério. Não é trazer gente para a igreja, não é ter um número grande de pessoas na igreja, não é aumentar o número de pessoas que participam da igreja, mas essas pessoas que estão aqui tornarem-se maduras. E a maturidade cristã, a maturidade de que Paulo está falando, significa a gente passar a enxergar a nossa vida com os olhos de Deus. Eu vou ler para você uma definição de maturidade do pastor Tony Evans. Ele diz assim: maturidade espiritual é a capacidade de olhar e viver a vida consistentemente a partir da perspectiva do espírito e não da carne. Ou seja, eu vou enxergar a vida, eu vou viver a vida, eu vou tomar as minhas decisões diárias a partir do ponto de vista das lentes de quem conhece a Deus, a partir do ponto de vista da lente do Espírito Santo. Eu não vou mais viver para agradar a minha carne, os meus desejos. Eu passo a viver para agradar ao Senhor Jesus. Eu deixo de tomar atitudes baseadas nos meus sentimentos e começo a tomar atitudes baseadas no que a palavra de Deus diz. Muitas vezes a gente apresenta um problema para Deus e fala assim: Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Quando, na verdade, o problema nem era para ter existido. A gente leva um problema para Deus e fala assim: Deus, resolve para mim. Quando, na verdade, o que Deus esperava de nós é que nós tivéssemos pensado antes o que era a vontade de Deus e assim não entrássemos naquele problema. Essa semana eu estava conversando com um dos pastores lá da igreja, da sede, falando um pouco sobre isso. Ele falou o seguinte, que ele leu uma frase que diz assim, que inteligência é a capacidade de você resolver um problema que o sábio não teria entrado. Ou, inteligência é a habilidade de você sair de um buraco que um sábio não teria caído. Percebe? A pessoa que é sábia em Deus, uma pessoa que anda dirigida pelo Espírito, vai ser livrado de problemas que muitas vezes nós caímos simplesmente porque nós não ouvimos a voz do Senhor, não entendemos a direção do Senhor para a nossa vida. Sabe, gente, não adianta a gente ficar insistindo em vir na igreja se a gente não mudar a nossa mente, não passar a agir como pessoas maduras.
E a gente vai ver hoje como nos tornarmos pessoas maduras em Deus. Como deixarmos a vida de criança, a maneira de pensar de criança, e de fato chegarmos à maturidade em Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a maturidade é algo que existe uma expectativa de Deus para com isso. Maturidade é algo que é esperado de nós. Toda criança, quando nasce, começa a crescer e a se desenvolver, não é isso? Quando a criança não cresce ou não se desenvolve, é porque ela tem algum problema, não é isso? Quando a gente identifica que uma criança para de crescer, os pais vão levar no médico para estudar o porquê daquilo que está acontecendo. Talvez seja um problema genético, talvez ela não esteja se alimentando bem, talvez alguma coisa do ambiente daquela casa não esteja favorecendo aquela criança a se desenvolver. Porque o normal é que a criança cresça. Agora, com a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. O normal é que a gente comece a crescer, comece a conhecer mais a Deus, passe a cada dia a conhecer mais do Senhor. Mas muitas vezes a gente fica como que crianças mirradas, mimadas, como plantinhas que não crescem, que não dão fruto. E isso não é normal. O Senhor espera que nós cresçamos. O Senhor espera que nós amadureçamos. Né? Então, a maturidade é algo que se espera de nós. Veja lá o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versos de 11 a 14. Aqui, o autor de Hebreus está falando com a igreja dos Hebreus ali, né? E ele começa a falar a respeito da superioridade do sacerdócio de Jesus. Ele compara aquilo que Jesus fez, o ministério de Jesus, com aquilo que existia no Velho Testamento. A obra de Moisés, os ensinamentos de Moisés, os sacrifícios de animais, e ele começa a falar que a obra de Jesus, o sacerdócio de Jesus, é muito superior. Mas aí, quando ele está falando sobre isso, parece que cai a ficha e ele percebe que as pessoas para quem ele está falando provavelmente não vão entender o que ele está falando. E aí ele diz o seguinte, isso que está lá em Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, diz assim: há muito mais que eu gostaria de dizer a esse respeito, ou seja, a respeito do sacerdócio de Jesus, a obra de Jesus. Eu queria falar muito mais coisas para vocês, mas essas coisas são difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Ele identificou um problema, ele falou assim, olha, eu queria explicar mais coisas para vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. Vocês se tornaram displicentes. Outras traduções dizem lentos. Vocês deixaram de prestar atenção, vocês ficaram distraídos com aquilo que vocês estão ouvindo, com os ensinamentos que vocês têm recebido. E vocês não saíram de um ponto, não houve crescimento. Então, por causa disso, eu não posso explicar essas coisas para vocês. Aí no versículo 12, ele diz, a essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. Ou seja, a essa altura, do tempo que já se passou, vocês já deveriam ser mestres. Vocês deveriam ter saído dessa posição que vocês estão hoje e deveriam ter crescido no conhecimento a respeito das doutrinas, da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus. Mas vocês continuam como crianças. No versículo 12, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ele continua, ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é certo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, prática do quê? Da palavra, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então ele está falando o seguinte, olha, a essa altura, vocês já deveriam ser mestres. E estudando um pouquinho a respeito do contexto, a igreja de Hebreus, né, a igreja desses hebreus, provavelmente começou logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, logo no comecinho. E essa carta foi escrita provavelmente por volta de 30 anos depois. Ou seja, existiam pessoas lá que eram salvas, que tinham conhecido Jesus há 30 anos. E aí o autor fala assim, vocês ainda são crianças. Depois de 30 anos de conhecer a Deus, vocês continuam do mesmo jeito, vocês não mudaram nada.
Vocês não permitiram que a palavra de Deus produzisse fruto em vocês de forma que vocês pudessem crescer, que vocês pudessem avançar, que vocês pudessem discernir coisas mais complexas e mais profundas. E por causa disso eu não posso falar algumas coisas para vocês. A gente vê aqui 3 estágios básicos. O primeiro é de uma criança que precisa de leite. Uma criança, quando ela é bebê, ela precisa do leite, porque o leite é o alimento ideal para ela, que tem todos os nutrientes importantes para que aquela criança possa se desenvolver. Não é assim? Por outro lado, a criança não é capaz de decidir o que vai comer, não é capaz de preparar o seu próprio alimento, não é capaz de escolher aquilo que é o melhor para ela. Ela precisa que alguém ensine, alguém leve e dê na boquinha, não é assim? Bebezinho precisa que você dê mamadeira, que você dê a papinha na boca. O bebê não escolhe. Ele pode não gostar, né? Mas ele não sabe o que é melhor para ele. Então tem aquelas pessoas que acabaram de conhecer o Evangelho e são como bebês, são como crianças, e precisa que alguém dê a elas o alimento mais nutritivo, mas ao mesmo tempo mais simples, para que eles possam se desenvolver e crescer. Com o passar do tempo, a gente vê que, no próprio texto diz que ele começa a poder comer alimento sólido. O alimento sólido é um alimento mais complexo, já não é mais o leite. É um alimento mais complexo que é oferecido para aquela criança ou para aquela pessoa, para que ela tenha os nutrientes necessários de acordo com a sua idade, de acordo com o seu desenvolvimento físico, emocional, psicológico. À medida que você vai crescendo, você vai precisando de outros tipos de alimento. Mas você precisa estar preparado para poder digerir esses alimentos. E isso significa que você já passou daquela fase do leitinho. Nesse momento, você começa a poder escolher. Você começa a decidir aquilo que com o que você vai se alimentar. A responsabilidade da alimentação é sua. Ou seja, se você vai ser uma pessoa saudável, forte o suficiente, vai depender daquilo que você decidiu se alimentar. Não é assim? Uma pessoa que quer ganhar músculos precisa comer coisas que tragam a capacidade dela desenvolver músculos, por exemplo. Não é isso? Tem algumas dietas que são específicas para alguns tipos de pessoas. E uma pessoa que começa a poder comer alimento sólido, ela se torna responsável por decidir aquilo que ela vai se alimentar. Esse é o segundo estágio. Mas existe um terceiro estágio que o autor chama a atenção. Ele fala assim, olha, vocês, nessa altura, já era para estar ensinando as pessoas. Ou seja, era para vocês já não serem aqueles que estavam recebendo a papinha, mas talvez fosse o momento de vocês estarem preparando a papinha para alguém. Maturidade espiritual é um momento em que você não só decide aquilo que você vai se alimentar, escolhe, vai atrás e prepara o seu próprio alimento, mas também é um momento em que você também começa a preparar o alimento para o outro. Então, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento envolve essas etapas. O Senhor espera que nós cresçamos e amadureçamos. Em 1 Coríntios 13, capítulo 11, verso 11, diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, existe um momento para cada coisa. Muitos de nós continuamos a agir como meninos, como crianças. Quais são as características de uma pessoa imatura? A gente vê no próprio texto, no versículo 13, diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, a primeira coisa que a gente vê numa pessoa imatura é que ela é inexperiente. Ela não praticou aquelas coisas que ela aprendeu. Ela não pôs em prática os ensinamentos que ela recebeu da palavra de Deus. Ele compara a uma criança. E quando a gente pensa numa criança, a gente pode tirar algumas observações. Por exemplo, uma criança normalmente é uma pessoa que é regida pelas suas emoções. A criança está com fome e chora, não é isso? Ela está com raiva, ela chora. Ela quer alguma coisa, ela chora. Ela não tem muitos argumentos, ela não tem muitas ferramentas. Ela é regida pelo que ela está sentindo. Se ela está com vontade de alguma coisa, ela dá o seu piti para tentar conseguir aquilo que ela faz.
aquilo que ela quer. Uma criança também tem uma visão muito limitada do mundo. Ela não entende os mecanismos das coisas, de como as coisas acontecem. Ela não entende as necessidades do dia a dia. Normalmente ela tem uma visão muito egocêntrica, muito a respeito de si mesmo. Se eu estou bem, o resto não tem problema. Eu preciso estar bem, eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar feliz. Isso é uma criança pensando. Uma criança também não tem a noção do que é certo e errado, de uma maneira mais profunda. Ela age naquilo que ela conhece. Uma criança também é uma pessoa impaciente. Já viu criança quando quer alguma coisa? Ela quer agora, 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 e a gente tem que dar um jeito de entregar para ela, senão ela vai começar a chorar. Então a impaciência é um sinal de imaturidade. Você está começando a perceber que talvez nós sejamos infantis muitas vezes? Uma outra característica da criança é que ela é teimosa. Ela quer porque quer, não adianta você falar que não, ela quer porque quer. E quantas vezes nós também somos completamente teimosos com Deus? A gente sabe na palavra de Deus que aquilo não agrada ao Senhor, que não é bom para nós, mas a gente fica insistindo, querendo, indo atrás de coisas que a gente deveria ter aberto mão há muito tempo. Uma criança também é inconstante. Uma hora ela quer alguma coisa e faz tudo o que ela precisa fazer para conseguir. Quando consegue, perde a graça e deixa de lado. Percebe como essas características muitas vezes se assemelham com a nossa vida? Nós que somos adultos, que já conhecemos Jesus, alguns acabaram de conhecer Jesus, mas alguns há 30, 40 anos, e a gente continua repetindo os mesmos padrões de criança, de pessoas imaturas, que são egoístas, que são teimosas, que são impacientes, que são mimadas, que não conseguem olhar além de si mesmas. O Senhor está falando para a gente que Ele quer que a gente cresça, que a gente deixe as coisas de criança, que a gente comece a enxergar a vida na perspectiva dos olhos do Senhor, do ponto de vista do Senhor, do Espírito Santo. Então, se a má notícia é que a gente muitas vezes age como crianças e que existe uma expectativa que a gente cresça, a boa notícia é que a maturidade é possível e também é um processo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, viabilizado pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios 4,18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é um processo na nossa vida. Cada minuto da nossa vida, a gente vai se tornando mais capacitado pelo Senhor, vai conhecendo mais a Deus, vai crescendo no conhecimento do Senhor, e isso vai transformando a nossa vida. A gente não toma um comprimidinho hoje e amanhã acorda maduro. Seria bom se fosse assim, mas a gente não teria a estrutura para lidar com a maturidade. Por isso que é um processo, que cada dia é feito na nossa vida. O Salmo 1 compara a nossa vida com uma árvore. Ou seja, uma árvore começa com uma pequena semente, começa a brotar as raízes, começa a crescer, até que lá na frente ela começa a dar folhas e frutos. De novo, é um processo viabilizado pelo Senhor. Nesse salmo diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Ou seja, são alimentadas por essas águas. Essas águas é a palavra de Deus, que nos alimenta e nos faz crescer. É o próprio Deus que opera em nós o querer e o realizar. Efésios 4,13 diz assim: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É o Filho de Deus que produz em nós esse crescimento. É Jesus que nos ajuda a sair do estado de crianças para nos tornarmos pessoas maduras. É pelo seu Espírito. Lá em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Em Colossenses 1,13 diz assim:
E ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele nos tirou daquilo que nos prendia e colocou num lugar onde nós poderíamos crescer e nos desenvolvermos e deixarmos de ser crianças. Em 1 Coríntios 3, de 4 a 9, a gente lê o seguinte. Paulo está exortando aquela igreja porque começou a haver divisões naquela igreja. Aquela igreja foi fundada por Paulo, mas Apolo também ajudou no crescimento daquela igreja. E ele fala o seguinte para aquela igreja. Diz assim, a partir do verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, a carnalidade entre vocês? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento que nós precisamos vem do Senhor. Ele continua dizendo, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, se nós queremos sair de uma posição de maturidade, de bebês espirituais, nós precisamos permitir que o Senhor opere em nós esse crescimento. Num processo, dia a dia. Todos os dias, eu mergulhando na presença do Senhor, experimentando dEle, e recebendo dele o crescimento que eu preciso para deixar de ser criança. É Deus que produz em nós o crescimento. Mas Ele também espera a nossa participação. Nós somos agentes colaboradores. 1 Pedro 2,2 diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Eu preciso desejar. Eu preciso, como criança, chorar e clamar por aquele leite que vai me dar o crescimento. Eu preciso buscar isso do Senhor, para que eu possa, de fato, crescer. E como a gente viu no texto de Hebreus, precisamos colocar em prática a palavra, de modo que ela comece a produzir em mim transformação. O texto diz que a partir da prática da palavra, eu vou ser capaz de discernir o bem e discernir o mal. Eu vou começar a entender e ter os meus ouvidos, as minhas percepções treinadas para ouvir a voz de Deus. Sabe, a palavra de Deus é como se fosse o Jornal Nacional. As notícias do mundo e de todo o país. As notícias genéricas, a vontade genérica de Deus. Aquilo que Deus espera que nós façamos. Mas, se você quer saber o que está acontecendo aqui no seu bairro, você não vai olhar o Jornal Nacional, não é isso? Você vai ligar o EPTV com as notícias da cidade, não é isso? Deus quer começar a falar conosco nas nossas necessidades básicas, pessoais, individuais. Ele quer que a gente desenvolva a percepção para ouvir a sua voz e decidir e entender o que Deus quer para a nossa vida no dia a dia. Coisas do tipo, Deus, é para eu fazer esse negócio ou não é para fazer esse negócio? É para eu ir nesse lugar ou não ir nesse lugar? É para eu assistir esse filme ou não assistir esse filme? Muitas vezes você não vai ter que perguntar, mas o Espírito de Deus, uma vez que você já está treinado a ouvir a voz do Senhor, pela palavra, você está treinado, as suas percepções ficarão aguçadas. E você vai perceber, não, isso aqui não é para fazer. Por quê? Não sei, eu sinto que não é para fazer. E nós vamos começar a entender e a captar as mensagens que Deus tem para a nossa vida, pessoal, específicas para nós. E assim, a gente vai conseguir discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom, o que é certo e o que é errado. Você gostaria de viver nessa dimensão? Não seria tão bom se a gente pudesse entender o que Deus quer de maneira específica para a nossa vida? Como que a gente faz isso? Praticando a palavra de Deus naquilo que é genérico. Eu preciso conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. Nas coisas que são genéricas, para que eu possa começar a praticar, treinar as minhas percepções a ouvir a voz do Senhor. E isso pode acontecer conosco. Deus tem isso para nós. Uma pessoa madura, uma pessoa que já alcançou esse nível de maturidade, consegue ouvir a voz do Senhor. Talvez não audivelmente, mas dentro de si,
No momento que você está orando a Deus, está falando com o Senhor, Deus começa a te dar algumas direções, algumas impressões, e é a partir dessas impressões, baseadas na palavra do Senhor, que vão ajudar você a tomar decisões específicas para o nosso dia a dia. E assim nós seremos pessoas maduras. Pessoas que não se irritam facilmente, que andam segundo a vontade de Deus para a nossa vida, que amam aqueles que são inamáveis, que vão fazer a obra do Senhor, seja onde a gente estiver. O Senhor quer nos levar a esse nível de relacionamento, a esse nível de maturidade. Deus não está preocupado em você vir aqui na igreja toda semana. Deus está preocupado como você vai viver aquilo que você experimentou e aprendeu aqui amanhã cedo. Como eu vou manifestar o conhecimento que eu tenho do Senhor amanhã? Naquela situação complicada, chata, difícil? Como que eu vou pôr em prática aquilo que eu conheço a respeito do Senhor amanhã? Assim seremos pessoas maduras. Assim seremos pessoas que vivem num outro patamar de relacionamento com o Senhor. Como é que a gente faz isso então? Primeira coisa, através da palavra do Senhor. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero mencionar de novo o Salmo 1, que diz assim, Salmo 1, a partir do verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Existe uma dedicação da minha parte em buscar a palavra do Senhor, meditar nela, fazer... eu pensar naquilo que ela está falando para a minha vida. Como eu aplico isso no dia a dia? Como que eu faço para que essa palavra se manifeste na minha vida? Para que ela me guie de verdade? Hebreus 5,14, então, coloca isso muito claro para nós. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, as suas percepções exercitadas para discernir. Ou seja, é pela prática da palavra. Tiago 1,22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Não dá para só ficar ouvindo mensagem, gente. Eu preciso pegar essa mensagem e falar assim, como que eu ponho isso em prática? Como é que eu vivo isso? Deus me ajuda, me ensina a colocar isso em prática. Porque isso vai como que revestindo a nossa vida. Sabe tefal, aquilo que vai na panela, para não grudar? É como se Deus estivesse colocando um tefal dentro do nosso coração. De modo que aquelas coisas que não agradam a Deus, escorreguem, não grudem mais. O Senhor está nos revestindo. É um processo em que o Senhor está nos preparando, nos fortalecendo, para que a gente possa, de fato, fazer a sua vontade. Mas isso acontece pela prática. A segunda coisa que a gente precisa fazer é orar. Orar a palavra. Orar aquelas coisas que eu estou lendo na palavra e aplicar esses conceitos na minha vida no dia a dia. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. A primeira coisa que ele fala é, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que eu faço quando eu oro é santificar o nome do Senhor, é reconhecê-lo como alguém absolutamente incomparável com qualquer outra pessoa. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Senhor, eu quero manifestar a tua vontade aqui. Eu sou instrumento de manifestação da tua vontade aqui. Porque no céu ela é feita completamente, absolutamente. Mas aqui muitas vezes as pessoas não estão cumprindo. Mas eu vou cumprir. É assim que a gente deve tomar posse dessa palavra. Lembrar-se de pedir para o Senhor o pão nosso de cada dia. Você está ansioso, está preocupado com o que vai acontecer amanhã? Peça hoje o que você precisa para hoje. Porque amanhã o Senhor vai te prover de novo. A oração nos ajuda a lembrar que eu preciso buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias eu vou na presença do Senhor e falo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua provisão. Senhor, eu não estou dando conta nessa área, me ajuda. Senhor, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu preciso buscar o Senhor todos os dias em oração. Eu estou ansioso? Senhor, tua palavra diz para eu levar ao Senhor em oração todas as minhas necessidades. Todo o tempo, Senhor, eu vou para o Senhor. Eu oro a palavra do Senhor. Senhor, eu sou como uma árvore plantada.
Está com pouco fruto aqui, Senhor, mas a tua palavra diz que porque eu estou plantada junto ao ribeiro de águas, eu vou dar o fruto todos os dias, em todo o tempo. Eu preciso buscar a palavra do Senhor, orar a palavra do Senhor, para que isso de fato transforme a minha vida. Preciso meditar na palavra, preciso orar a palavra. Em terceiro lugar, uma outra ferramenta que nós temos para crescer no Senhor e alcançar maturidade é a comunhão com os irmãos. Mas sobre isso eu vou falar com vocês semana que vem. Mas lembre-se que o fato de estarmos aqui é uma ferramenta fundamental, indispensável para que a gente possa crescer em maturidade. Lembra que a criança precisa que alguém o alimente. Nós aqui estamos em vários estágios diferentes. Uns são como bebês ainda. E não tem nenhum problema ser um bebê, tá bom, gente? Todos nós começamos como bebê. Os mais eruditos, os mais preparados, os mais importantes, quando chegam para Jesus, começam como um bebê. O problema é a gente permanecer como um bebê depois de 30 anos. Uma criança toda lambuzada de chocolate é bonitinha, é engraçadinho, não é isso? Agora, um marmanjão de 30 anos, todo lambuzado de chocolate, pelo amor de Deus, né? E muitas vezes a gente é como esse adulto, esse marmanjão todo lambuzado, que continua agindo como um bebê. Estarmos juntos, essa comunhão, o nosso relacionamento faz com que aqueles que precisam ser alimentados sejam alimentados. Aqueles que ainda não sabem escolher aquilo que precisam se alimentar, com o que precisam se alimentar, sejam alimentados propriamente. Ajuda a fazer com que cada um de nós consiga começar a adquirir e a se alimentar de alimento sólido e também nos prepara para servirmos uns aos outros. Aqueles que já estão mais prontos, mais preparados, começam a preparar o alimento para aqueles que estão chegando agora. Então, a comunhão é uma ferramenta que Deus usa no nosso meio para que nós possamos crescer e nos tornarmos maduros. E por último, eu quero dizer o seguinte, se a maturidade é algo que é esperado de nós, se ela é algo que é possível de ser obtida através do poder do Espírito Santo na nossa vida, a maturidade é necessária. Ela é necessária porque ela vai produzir em nós pessoas que são dirigidas pelo seu Espírito. Quero ler de novo Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, as suas percepções, é como se fossem as suas antenas preparadas e exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos nos tornar pessoas maduras para que a gente possa discernir o certo do errado. Discernir a vontade de Deus para coisas específicas na nossa vida. Quantas vezes nós nos metemos em confusão porque nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor em coisas específicas do nosso dia a dia. E o Senhor quer falar conosco em coisas específicas. Ele não quer que a gente tenha problemas que a gente poderia ter evitado. Ele não quer que a gente caia em buracos. E a gente tem que usar da nossa inteligência. Ele quer que a gente use da nossa sabedoria, que Ele colocou em nós, para não cair nesses buracos. Então, a gente precisa adquirir a maturidade para sermos dirigidos pelo Senhor em cada detalhe da nossa vida. E assim manifestarmos o poder, a graça e o amor de Jesus por onde quer que a gente anda. Mas ela é necessária, a maturidade é necessária não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito coletivo, como eu falei agora há pouco. Nós precisamos estar maduros para que a gente possa ensinar. O autor de Hebreus chamou a atenção daquela igreja, falou assim: vocês, a essa altura, já deveriam estar ensinando, mas vocês são como crianças ainda. O corpo está sendo fragilizado, porque não tem gente apta para ensinar. O corpo está deixando de crescer porque não tem gente apta para ensinar, para preparar o alimento, para corrigir. Então, a maturidade é uma necessidade nossa para que nós possamos fazer com que o corpo cresça. Efésios 4, 14 a 16 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro,
e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, nós precisamos crescer para que o corpo de Cristo manifeste a presença de Jesus aqui na terra. O corpo de Cristo crescendo vai manifestar o poder de Jesus, vai fazer Jesus conhecido. Nós, à medida que nós crescemos, amadurecemos, estamos nos desenvolvendo pessoalmente e como igreja para cumprir o propósito de Jesus em nós. Jesus, no seu último mandamento, quando ele está para ser levado aos céus, ele fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. O nosso chamado é para fazer Jesus conhecido, para levar pessoas não para a igreja, gente. Nosso chamado não é trazer gente para a igreja, mas é levar pessoas a conhecerem e a obedecerem a Jesus. Discipular essas pessoas, fazer com que essas pessoas andem conosco, de forma que elas aprendam o que significa de fato conhecer a Deus, depender do Senhor, depender do amor e da graça de Jesus. As pessoas estão famintas, carentes de uma esperança, carentes do conhecimento de Jesus. As pessoas estão desesperadas por alguma coisa que elas não sabem o que é. E nós sabemos. Não existe satisfação em nada nesse mundo que não seja a pessoa de Jesus. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Sem Jesus nós não temos nada disso. Você pode ter tudo, mas se a gente não tiver Jesus, a gente não tem nada. Então, a necessidade da maturidade se faz não só no âmbito pessoal, para a gente saber discernir o bem e o mal, para poder entender a vontade de Deus para a nossa vida, mas também para que o corpo todo cresça. E a igreja de Jesus faça diferença aqui na terra. Eu quero terminar perguntando para nós. Cada um de nós aqui está num estágio. Talvez você tenha acabado de nascer espiritualmente. Está precisando de leitinho ainda. Talvez você já conheça Jesus há muitos anos. Mas pelo que a gente falou aqui, talvez você se identifique ainda como uma criança. Uma criança mimada, egoísta, impaciente, teimosa, egocêntrica. Incapaz de se alimentar sozinho, de saber aquilo que você precisa para poder crescer de fato. Ainda não tem o desejo pelo genuíno leite espiritual que o autor estava falando. Ou talvez você já esteja num outro estágio, já cresceu com Jesus, já conhece a vontade de Deus, busca fazer a vontade do Senhor, busca enxergar as situações da vida pelo prisma do Senhor, da palavra do Senhor, do ponto de vista da vontade de Deus para nós. E tem colocado a palavra de Deus em prática na sua vida, de modo a viver uma vida que agrade de fato ao Senhor. Mas talvez você já esteja nesse ponto, mas ainda não se dispôs a cuidar do outro, a preparar o alimento para o outro. Em última instância, todos nós somos chamados para sermos pastores, gente. Talvez você nunca tenha entendido isso, nunca tenha se apercebido disso. Mas o chamado para ir fazer discípulos não foi só para os 12. Foi para cada um de nós. Então, tem algumas pessoas no seu relacionamento, na sua vida, pelas quais você é responsável. É você que vai cuidar dessas pessoas. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho chamado, eu não tenho a menor capacidade, não tenho o menor jeito para lidar com pessoas. Negativo. Aquilo que aquela pessoa precisa já está em você. Você não precisa ser um pastor como eu, ou como o apóstolo Lamartine. Tem pastores e pastores. Mas Deus colocou em você algo que só você tem para alcançar aquela pessoa. Aquela pessoa é responsabilidade sua. Uma pessoa madura enxerga em si os dons e talentos que Deus colocou para cuidar de outras pessoas. Talvez seja uma palavra simples que você tenha. Talvez seja uma oração que você vai fazer. Talvez seja um serviço. Você vai servir alguém. E esse serviço com o qual você serviu
vai mostrar a presença de Jesus, o amor de Jesus para aquela vida. Percebe como pode ser muito simples, muito mais simples do que você imagina? Cada um de nós tem algo. O que precisa é a gente alcançar essa maturidade para entender aquilo que o Senhor colocou na nossa vida e discernir a vontade do Senhor para cuidar de uma vida assim, uma vidinha só. Talvez Deus tenha uma multidão para você cuidar. Talvez tenha uma pessoa. Não faz diferença. Porque essa pessoa, Jesus morreu por ela também. E ela tem um valor muito importante. E se você for um instrumento de Deus para tocar essa vida, você cumpriu o seu propósito. Amém? Que lugar que você está? Qual é o seu estágio hoje? E mais importante, você quer dar o próximo passo? Talvez tenha pessoas aqui que nem deram o primeiro passo. Ainda não se tornaram um bebê. Ainda não nasceram espiritualmente. Talvez você precise tomar uma decisão de falar: Senhor, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero fazer parte dessa família. Jesus, eu quero começar a crescer com o Senhor. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para que isso aconteça é falar: eu preciso, eu reconheço que preciso. Eu entendo que o teu sacrifício por mim é o que precisa para eu estar na tua família. Esse é o primeiro passo. Os próximos passos de crescimento, de amadurecimento, a gente vai dar juntos, através da palavra, da oração, da comunhão. O que a gente não pode é ficar parado. O que a gente não pode é ficar satisfeito em vir aqui uma vez por semana e achar que isso basta. Tiago fala assim: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Às vezes a gente está se enganando, achando que a gente está vindo na igreja e está fazendo tudo o que precisa. Quando a gente continua vivendo uma vida carnal, irritada, egoísta, imatura, infeliz muitas vezes. A plenitude só acontece quando a gente alcança a maturidade, a estatura de Jesus. E claro, isso é um processo. Mas eu quero caminhar para lá. Eu não quero ficar para trás, não quero ficar parado, não. Uma criança que não cresce é uma criança que tem problemas. Uma planta que não cresce é uma planta que tem problemas. E ela precisa ser tratada. Eu quero ser tratado pelo Senhor, você quer? Para que a gente saia do lugar, para que a gente chegue à maturidade e a gente possa então cumprir o propósito de Deus para a nossa vida.